Saludos, 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 hermosos, hermosas. ¿Qué tal? Hola. Que se puede, que se puede. Mesmo com mal sabor a la boca. A quedar la caña. Sempre. Começamos aqui com o perfil não apenas dessa trupe, desse bando que está aí há menos de 100 dias no poder, Então, característica de praticamente 100% das pessoas que creem e ou que detêm poder, seja qual ele for. Todas essas pessoas são arbitrárias, ou pelo menos a grande maioria delas. Mais que isso, vingativas. Elas abusam de sua posição, abusam do poder. E não é só Bolsonaro, mas todos os outros que estiveram no mesmo cargo e em outras posições políticas ou não, qualquer posição de comando ou não, até um simplesinho síndico, um simples gerente de uma empresinha qualquer, a pessoa demonstra realmente quem é. A maioria é exatamente igual a isto que aqui eu vou falar para os senhores e para as senhoras. O IBAMA demitiu o servidor que multou o Bolsonaro por conta da pesca irregular. E o bicho ruim, desde a sua posse, já estava tudo pronto para a exoneração desse funcionário que agiu no estrito dever de sua função, só não fez porque houve a questão de Brumadinho e todas as alopragens e excrescências desse desgoverno. Então, o IBAMA exonerou nesta quinta-feira, today, o servidor concursado que multou o presidente por pescar em área protegida. Aí está, este é um retratinho 3x4, que é o abuso de poder, o poder, essas pessoas que detêm poder. Mesmo que o Jair, porque o Jair, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, parece um pêndulo de relógio, ele só fica naquilo, não tem criatividade, não tem diplomacia, é uma mediocridade, é um movimento, o pendular já é muito complexo para ele. Vamos para um outro tipo de movimento, uma coisa, um pé para frente, um pé para trás, o pé para frente, o pé para trás, o pé para frente, o pé para trás, pronto. Este é o movimento de Bolsonaro. Então, apesar de ele ter sido eleito pelo sistema financeiro, pelo agronegócio, pelos meios de comunicação conservadores, pelos militares, pela banda podre do Congresso, como se houvesse a banda não podre, pelo Congresso, pela bancada evangélica, pela mineração, pela bancada da bala. Apesar de ele ter sido eleito, por exemplo, em relação ao agronegócio, houve idas e vindas, sim, com a perda para os Estados Unidos de vendas, de grandes vendas e representativas vendas, mas cá entre nós e Kiko, não é assim como dizem? E Kiko, e o que é que nós temos a ver com isso? Se para nós nenhum lucro do sistema financeiro, do agronegócio, da bancada evangélica, da bancada da bala, dos meios de comunicação, dos militares, do Congresso, de todos os políticos, dos mineradores, nada disso nunca veio pra gente. A gente só paga e paga muitas vezes até um preço bem mais elevado do que eles vendem, do que eles exportam. Então isso é assunto nosso. Reforma da Previdência para salvar o Brasil? Por que nós temos que pagar 2 vezes? Para favorecer ao sistema financeiro, aos capitalizadores, aos investidores? É para isto? Reforma da Previdência porque o Brasil está quebrado?
Se o Brasil estivesse quebrado, não haveriam salários tão elevados. Não haveria um gasto de, por exemplo, 1,1 milhão no cartão cooperativo pelo Jair. Não haveria uma porção de coisas no país. O Brasil não está em crise, muito menos a Previdência. Ele está atolado em uma falsa dívida e está só a pagar juros e encargos. E isso dá mais de 40% do orçamento, enquanto a Previdência só dá 20 e poucos por cento, menos de 24%. A saída não é aí. E o Brasil se endividou tanto assim e na época do Lula ainda fez empréstimos, onde o próprio Brasil era o fiador. Se não pagasse, o Brasil pagava a dívida. 1 bilhão, por exemplo, foi para quem? Para a riquíssima Venezuela de Maduro. Ora, quem está endividado não empresta. Então, uma hora, o movimento do Jair é esse. Um pé à frente, o pé atrás. Um pé à frente, um pé atrás. Ele não sai do lugar, ele só veio para confundir. Como ele mesmo falou, ele veio para desconstruir, para destruir e não para construir o Brasil. E tem conseguido muito, 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 muito bem. Então, hermosos e hermosas, nós vimos nesta semana, é uma loucura mundial. A coisa não é só no Brasil, é na maior parte do mundo. O Pentágono autorizou Trump a usar 1 bilhão para construir o muro lá na fronteira entre Estados Unidos e México. 1 bilhão. O que esse dinheiro faria lá na África, nos países onde as crianças, principalmente, morrem de fome, não tem nem o que comer. A gente fica sem palavras diante disso. Bolsonaro, o que fez esta semana, o que ele só sabe fazer muito bem é tumultuar, criar conflitos. E essa adoração, tanto pelos Estados Unidos, quanto pela tortura, quanto pela ditadura, quanto pelo terror, ele adora tocar o terror. Então, Bolsonaro, ele ordenou que os quartéis comemorassem o aniversário da ditadura militar. Exactamente. Jair, durante a semana, objetivou comemorar ruidosamente, festejar mesmo, o aniversário do golpe militar de 31 de março de 64, quando foi, na realidade, em 1º de abril, que derrubou o presidente João Goulart e implantou uma ditadura militar aqui durante 21 anos. Muitos devem saber como era o regime militar e o que fizeram depois certos exilados e terroristas. Faces da mesma moeda, quando estiveram no poder fizeram a mesma coisa, mas nada justifica a violência, a quebra das liberdades democráticas, a inconstitucionalidade, a cassação, a perseguição, a tortura, o assassinato, principalmente depois do AI-5. Então, Bolsonaro queria fazer uma grande comemoração nesta data, que para ele é um marco. Para ele não houve golpe. Os militares simplesmente atenderam a um apelo da nação. Tradição, família e propriedade. O jogo bem ideológico, orquestrado inclusive pelos Estados Unidos, desde aquela época e bem antes. Dizem que o Bolsonaro, ele tem sob seu controle o baixo escalão do exército. E talvez, provável, porque é difícil você saber o que se passa nesse jogo de blefe, nesse jogo de ratos, nesse jogo de serpentes, nessa dança nojenta e pegajosa. É difícil saber o que se passa na cabeça de alguém que tenha alguma sociopatia, alguma psicopatia, uma pessoa que não tenha esse tipo de pensamento, que não tenha a truculência, que não tenha a violência dentro de si, que não traga isso, e muito menos a necessidade de
enriquecimento ilícito, de tirar vantagem disso e daquilo, de que os fins justificam os meios, e tem muita gente dentro dessa, não só em relação ao dinheiro, mas em relação ao próprio populismo, ao próprio carisma. A pessoa gosta de ter, como podemos dizer, seguidores, um séquito, não é? Isso existe, essas neuras todas, e nessa nossa sociedade atual de ostentação de um vazio que no fundo é. Então dizem que ele tem sob seu controle o baixo escalão do exército, isso vai ser provado, nós vamos já dar a notícia. E, gente, isto pode dar margem a atos por demais perigosos. Há uma total desordem institucional. Isso é pressuposto para um golpe. Quem sabe é uma possibilidade de darem um golpe do Bolsonaro ou de ele dar um golpe. A gente vive refém disso. O máximo que a gente pode ter é tomar cuidado, é ficar atenta aos movimentos e esperar pelo bote daquela que sobreviveu, daquelas que sobreviverem, aglutinadas em um só objetivo. Então, o exército, cumprindo a determinação do Jair, ele reafirmou que as solenidades aconteceriam. O Comando Militar do Sudeste ignorou a recomendação do Ministério Público Federal e realizou, na manhã de hoje, quinta-feira, a leitura da ordem, aquela do texto que foi enviado e que está até publicado aí pela internet, a leitura da ordem do dia que celebrou o golpe militar de 1964. E disseram que não é uma comemoração, mas sim um registro histórico. Então, como se vê, Bolsonaro, sim, tem uma boa parte do exército sob seu comando. Por outro lado, após toda a reação de toda a sociedade, principalmente dos grandes grupos, Bolsonaro, no seu movimento de pé para frente, pé para trás, fixado no mesmo lugar de confusão, ele disse que a orientação não era para comemorar, mas sim para rememorar o golpe de 64. Também recuou e disse que por hora não vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Vai apenas abrir escritório lá. Então, ele viu que ainda não é o momento do que ele pretende. Com relação à reforma da Previdência, por que ele não quer fazer? Porque ele sabe que, fazendo a reforma da Previdência, articulando para que isso aconteça, darão um pé na bunda do mesmo. Porque ninguém quer carregar essa consigo. Não é porque ele é honestinho e incorruptível que não vai dar dinheirinho para que ela passe. Realmente não é do interesse dele no momento. Nem desde o início do governo, porque ele sabe que foi só para isso que ele foi eleito. Depois assumiria o Mourão. Então ele está tentando virar a mesa, o que é preocupante, como eu já disse. Por quê? Porque o golpe está aí, não se sabe de que lado ele vem. Só sabemos que venha de que lado vier, só vai nos prejudicar. Tentou-se, nessas 2 últimas semanas, o que eu chamei de a dança das serpentes, que continua, foram medidas forças. E viu-se que ainda não é o momento, tanto um lado quanto o outro. Entonces, estou, hermosos e hermosas, desejando a todos um bom final de semana abençoado, que seja canhão, que seja top, que seja padríssimo. E vamos seguindo, atentos, há que estar sempre atentos, porque tem um barril de pólvora aí com um pavio bem curtinho, pronto para ser explodido. Bolsonaro agora irá para Israel, sabe-se lá quantos desmandos e quantas desgovernanças ainda terão. O cenário é feio, sim, o cenário é feio, bastante feio, cheira a perigo, muito perigo. A gente já não reconhece a sociedade nem as pessoas. Tudo está
tudo está assaz estranho. Mas existe, hermosos e hermositas, há que seguir atentamente. Então, um final de semana canhão a tope padríssimo para todos ustedes e suas famílias. Agur, a ver.